Alô, Diana Limeira, é um prazer estar de volta. E a reflexão de hoje é sobre autoconhecimento. E como sempre, eu vou fazer um paralelo com as histórias de vida que eu tenho. No vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que eu tive, porque eu passei muitos anos como professora de inglês e a maior parte dessa minha vida de professora de inglês era em São Paulo. Então, lá era engraçado, porque eu falava oi, as pessoas diziam, de onde você é? Aquilo nunca me incomodou, porque eu sempre tive um prazer imenso em ser nordestina, paraibana. Pelo contrário, aquilo me dava muita honra. E eu só falava oi e as pessoas já sabiam que eu era de fora. Então, eh, eu participei de muitos processos seletivos, né, em São Paulo, porque trabalhei em muitas escolas e em grandes empresas também, porque às vezes empresas internacionais, como não queriam os funcionários se deslocando para aprender inglês, eles faziam um processo seletivo onde os professores iriam dentro das empresas ministrar as aulas. E um desses processos, num banco internacional famoso, eu cheguei num processo seletivo e estava muita gente, muitos jovens, né, bem mais jovens que eu, e eu muito simples, sempre andei muito simples, sempre fui uma mulher básica, estilo básico. Nunca fui de andar muito bem arrumada, cheia de coisas, não. E lá em São Paulo é um estilo diferente, né? Então as mulheres são muito bem arrumadas, muito bonitas, altas geralmente, todas produzidas. E eu cheguei muito simples naquela empresa e me sentei perto de uma jovem muito bem arrumada, muito cheirosa, e ela começou a conversar comigo um pouco, perguntou de onde eu era, e ela perguntou, onde você aprendeu inglês? Mas assim, com desdém, né? Eu falei, e você, aprendeu inglês aonde? Aí ela anotou que eu tinha notado, né? E ela, ao invés de me responder, ela virou a cara, como se tivesse achado ruim aquela pergunta de volta. Mas eu nunca tive problema sobre isso, porque eu tenho muito orgulho de ser nordestina. E foi acontecendo o processo, eu fui embora e fui chamada para trabalhar naquele banco, né? Então, foi inclusive uma experiência muito agradável, porque eu gostava muito de todos os alunos lá. E eles me amavam também. E uma certa vez eu encontrei aquela jovem, após uns 7 meses de trabalho no banco, eu encontrei aquela jovem de novo chegando lá. Eu digo, você também passou, está trabalhando aqui? Ela disse, não, eu vim para outro processo seletivo. E ela me deu uma olhada como se fosse algo muito surpreendente eu ter passado naquele processo seletivo. Então, outra coisa que aconteceu comigo numa escola que eu trabalhei, um dia chegou uma mulher muito zangada e queria tirar a filha dela, mudar de professor, porque ela não queria que a filha dela tivesse aula com nordestino, porque o sotaque de nordestino era muito feio e aquilo deveria muito prejudicar o inglês. Então, eu estava presente na hora que ela chegou, me senti muito mal, porque eu sabia quem era a filha dela, e a menina ficou muito sem graça. E o dono da escola veio falar com ela e devolveu o dinheiro que ela pagou de matrícula e disse, minha senhora, aqui nós não vamos mudar sua filha de professor, porque a professora nordestina é que não vai mais dar aula para sua filha de jeito nenhum, porque ela não tem prazer nenhum em dar aula para sua filha. E eu fiquei super constrangida por causa da menina, né, presenciar isso. E o professor, o dono da escola devolveu, né, o dinheiro dela e ela saiu muito irritada com isso. E eu fiquei muito constrangida por ela, né? Por mim, o dono da escola me amava, ele sempre me dizia que eu era a melhor professora da escola. E a reflexão de hoje é sobre autoconhecimento. E o que eu quero compartilhar com vocês é que quando você tem certeza daquilo que você é, da sua identidade,
de como você lutou para estar ali, do conhecimento adquirido, de tudo que você investiu em você mesma, as pessoas em volta, a opinião alheia não quer dizer nada para você, porque você já se enxerga da maneira certa. Então, o que eu quero dizer para você, invista em você mesma. E não deixe ninguém, com as opiniões dela, interferir naquilo que você tem certeza que é. Porque faz muita diferença você saber quem você é e para que você foi chamada. E aquilo que você faz na Terra. Tudo aquilo que você fizer, faça com convicção e faça sempre sabendo quem você é, para que situações como essas não lhe prejudique, não baixe a sua imagem sobre você mesma, não lhe rebaixe diante das pessoas, porque você é a pessoa que deve se enxergar, né? A opinião das outras não tem importância nesse quesito. E você precisa ter uma autoimagem restaurada daquilo que você é. Assim como se imagina em sua alma, assim o homem é, diz a Bíblia. Então eu sempre procurei investir no meu conhecimento e no meu autoconhecimento, ter as minhas convicções para que nesses momentos eu não deixasse eu me contaminar por essas palavras negativas, por olhares, por atitude das pessoas que tentassem me rebaixar. E o meu conselho para você é esse, que você se enxergue da maneira certa, porque você é uma pessoa livre, uma pessoa que pode fazer o que você quiser para ganhar dinheiro ou para viver, o que seja que você faça, que você tenha convicção daquilo que você quer. Na Junessa agora é interessante porque muitas vezes quando eu apresento os produtos, o plano de negócio, a pessoa logo diz: não, eu não gosto de vender, eu não sou vendedora. E todos nós somos vendedores, porque num processo seletivo você se vende, você vende a sua pessoa nesse processo. Então, as pessoas sem se conhecerem, às vezes perdem oportunidades de trabalho muito surpreendentes, que elas poderiam se dar muito bem, e elas com esse preconceito delas mesmas, elas perdem oportunidade. E isso nada mais é do que falta do autoconhecimento, né? É uma coisa muito importante desenvolver um autoconhecimento, saber todas as suas capacidades, conhecimentos, ficar segura sobre isso, respeitar, né, essas qualidades, reconhecê-las e também ficar aberta, porque às vezes você é uma vendedora, a maioria das vezes, e você perde uma oportunidade tão grande porque você se acha aquém daquilo que é para fazer. Então, conheça-se melhor, julgue-se bem, imagine-se bem e cheia de qualidades, porque se você não se der valor e não se der respeito, as pessoas em volta, elas não vão fazer isso. Porque tudo começa aqui dentro de você. Então, julgue-se bem, você é uma pessoa especial. Você, mais do que ninguém, tem que se dar valor. E na minha vida acadêmica eu me dei muito valor, porque eu fazia aquilo que eu gostava, as pessoas me respeitavam e como educadora você tem a obrigação de passar isso para os seus alunos também, que eles se respeitem e eles respeitem as pessoas em volta, tá bom? Meu conselho para você é esse hoje, e seja feliz com aquilo que você é, porque dentro de você há muitas qualidades, muito mais qualidades do que defeitos. Então, enxergue suas qualidades e esteja aberta para as oportunidades, tá bom? É só por hoje, até o próximo vídeo.